Pela primeira vez, a rede elege uma representante na Assembleia de Minas. Foi eleita para o próximo mandato a assistente social e porta-voz do partido no estado, Ana Paula Siqueira, que é estreante na política. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Vivian, pelo convite, a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho aí sobre as nossas expectativas para o futuro mandato. Deputada, neste momento, partidos e parlamentares articulam na Assembleia, se organizam no sentido de se fortalecerem na oposição ou na situação como base. Ainda é incipiente, inclusive, na situação, mas na oposição já existe um trabalho nos bastidores caminhando e tal. Como a rede pretende se posicionar? A sua representação é única na casa. Daí a importância da articulação em algum grupo. A senhora pretende fazer isso e como pretende fazer isso? Bom, Vivian, nós estamos iniciando agora os diálogos, as conversas. Inclusive fizemos conversas também, ainda no período eleitoral, com a equipe de trabalho do novo governo. E nós temos algumas questões programáticas a serem ainda trabalhadas com vistas aí à nossa participação, à nossa composição em qualquer que sejam os blocos. Nesse momento, a nossa posição da rede, a minha posição na casa, é uma posição de neutralidade até que se esclareça um pouco melhor como, de fato, o governo vai se posicionar em algumas pautas. Especialmente as pautas sociais, e a gente percebe que pelo plano de governo isso ficou muito fragilizado, tem pouca citação, tem pouca referência. A equipe do novo governador diz que isso vai ser uma construção feita com os parlamentares, então nós vamos esperar um pouquinho mais para fazer esse posicionamento. Nós vamos seguir com muito foco nas nossas pautas, a gente trabalha aí na perspectiva do desenvolvimento social sustentável, também a questão do meio ambiente, da participação das mulheres, fazer com que as políticas públicas alcancem de fato aqueles que realmente precisam, aqueles que mais precisam, inclusive da assistência do Estado. Então nós vamos começando esse diálogo para a gente fazer esse posicionamento com calma, com tranquilidade, mas com foco no nosso programa. Sua posição passa por uma discussão interna do partido? A decisão é tomada no partido ou é uma decisão sua? É uma decisão consensuada com o partido. A rede ela tem como princípio a discussão ampla com os seus filiados. O nosso posicionamento parlamentar, ele vai ser um posicionamento de partido. Isso no âmbito estadual e também com foco no âmbito nacional. A senhora admitiu que foi procurada por outras siglas, não é Sim. isso? Que estão buscando a formação de blocos. Que grupo de partidos foi esse? Quem já te procurou? A rede, ela passa por esse momento também por uma outra discussão interna, que é a discussão do seu posicionamento efetivo após as eleições, no momento em que nós não alcançamos a cláusula de barreiras. Então nós temos diálogo com o PPS, nós temos diálogo com o PV, que são possíveis partidos de articulação para acomodação tanto dos parlamentares da rede de âmbito estadual, como também nacional. Então, inicialmente conversas feitas com essas duas legendas, mas nós estamos começando a partir da próxima semana diálogo com outros partidos também. Na próxima semana? Na próxima então não semana. há ainda com outros partidos? Não. Porque há no noticiário uma referência de que PT, PSOL e outros o PCdoB estariam já em tratativas com a rede no sentido de formar um bloco. Então isso ainda não é efetivo? Ainda não efetivou. Agora, o PV, que a senhora se referiu, é um dos partidos que a rede pode vir a integrar, e que já integrou uma vez, né? Sim, sim. O PV é um partido que inicialmente pode ser aí uma base de sustentação do governo Zema. O governador, ele tem um traço muito claro, o governador eleito, um traço muito claro,
que é uma defesa de uma gestão baseada em princípios privados, isso é muito forte na visão dele, e é também um defensor da nova política e de um liberalismo clássico, né? Existe nisso alguma dificuldade? A rede teria dificuldade para lidar com esse tipo de discurso? A nova política eu sei que não, porque não é uma posição anticorrupção, não é, com uma nova forma de relação no mundo político, com a gestão pública, mas nos outros aspectos. Como é que a senhora vê esses outros aspectos? Nós estamos, como eu falei inicialmente, ainda num momento de discussão, que vai ser uma discussão, inclusive, mais aprofundada internamente no partido. Pontos programáticos para a gente são importantes, então a gente percebe muito, está se discutindo e se falando. É claro que a equipe de transição vai entrar agora para, de fato, conduzir esse processo, mas tem propostas de fusões de secretaria, por exemplo, que nos preocupam bastante. Que é Agricultura, né? e Meio Ambiente, que foi aventada. Então, foi aventada, vamos ver, né? Eu tenho muita esperança que os governos, tanto estadual quanto nacional, possam, ao longo desse período de transição, repensar, né? E ter uma responsabilidade frente a essa pauta. Esse é um aspecto, por exemplo, que nós vemos com muita preocupação. Na sua opinião, qual que é o risco vamos falar especificamente de Minas Gerais, o risco para Minas da fusão dessas duas secretarias? Uma secretaria trata do fomento, a outra secretaria trata da fiscalização. Eu acho que as duas secretarias juntas, elas vão ter, num curto espaço de tempo, um conflito, né? E a gente tem que garantir as duas questões, tanto a questão da produtividade, né, com a Secretaria da Agricultura, quanto a questão do meio ambiente, da fiscalização, da garantia do uso desse bem material que a gente tem. Minas acabou de sair de um problema trágico com a questão da mineração, né, da Samarco. Então, a gente tem que olhar isso com muita profundidade, é muito sensível. E eu acredito que agrava, com certeza, no meu ponto de vista, Minas tem um peso muito grande da mineração. Então, eu imagino que essa confluência, essas duas secretarias juntas, em um curto espaço de tempo, elas vão criar esse conflito. E nos preocupa, né? Porque a parte do meio ambiente, ela não é só especificamente a questão desse importante bem que nós temos, de garantia das nossas vidas, da segurança, né? E do bem-estar de todos nós. Mas ela tem também a questão de segurança, inclusive da produção dos alimentos, né? Quem exporta precisa ter algumas garantias do meio ambiente. Então, acho que essa relação, eu ainda vejo ela bem complicada. A senhora está se referindo ao fato de que essas garantias estão relacionadas com aquelas garantias que são dadas se o produtor cumpre, não é? Os certificados. Eu estou aqui procurando a palavra. Os certificados que são conferidos para quem cumpre as regras ambientais. Exato. Numa situação dessa difusão, haveria dificuldade para a emissão desses certificados? Não para a emissão, mas para a própria garantia do cumprimento das tais exigências, né? Eu acho que pode haver esse conflito. Eu ainda tenho gostaria que isso fosse melhor esclarecido, como que isso vai se dar estando numa mesma pasta. Agora, em relação à questão da mulher, né? A senhora vem integrar uma bancada que pela primeira vez chega a 10 deputados, não parece, 10 deputadas, não parece muito, mas nós temos 77 na casa, né? Pela primeira vez rompe-se a barreira aí dos 10%, e é importante um crescimento de 3 deputadas na casa. Como é que a senhora pretende atuar nessa área, na questão da mulher? O que te preocupa? Nós temos agora uma comissão permanente, que foi uma conquista recente, né? Uma conquista desse ano. Como é que a senhora pretende atuar? Essa comissão, inclusive, vai ser inaugurada agora, né, de forma efetiva na próxima terça-feira, no dia 6. Eu pretendo, sim, participar também dessa comissão. Faz parte da minha história
a luta, a defesa da participação, do empoderamento das mulheres. Eu vejo que nós conseguimos avançar, né? Nós temos alguma coisa em torno aí de 12%, né, de mulheres hoje aqui no parlamento, mas nós ainda temos 87% de homens, né? Se a gente considerar que nós, mulheres, somos 52% da população, a gente ainda precisa trabalhar na perspectiva de ampliar ainda mais a ocupação desse espaço pelas mulheres, né? Eu acho que é um avanço, ainda é tímido frente à nossa necessidade, frente à nossa realidade. Indiscutivelmente eu vou fazer parte de uma bancada histórica, né? Mas vou trabalhar na perspectiva de que na próxima a gente consiga trazer ainda mais mulheres. Tem muitos aspectos das políticas públicas que precisam ser trabalhadas pensando nessa questão da mulher. A nossa bancada, ela vai ser constituída, além de termos 10 mulheres, nós temos 3 mulheres negras, que traz para dentro dessa discussão também a questão da raça, né? A luta pela igualdade racial também ainda é uma pauta muito importante e nós, mulheres, temos aí também uma faixa importante de participação nesse espaço aí da igualdade racial. Então, nós vamos fazer parte, de fato, de uma bancada histórica. E eu espero poder contribuir para que esse momento se transforme aí na chegada futura de novas mulheres para agregar conosco. Agora, deputada, as candidaturas da rede, tanto em nível estadual, do João Batista Maris Guia, quanto em nível federal, de Marina Silva, tiveram um resultado bastante inexpressivo. O resultado de João Batista dos Maris Guia não chegou a 1% dos votos. E Marina Silva, que tinha um notável capital político, não alcançou 1 milhão de votos, né? Aqui em Minas foi menos de 1%, onde ela foi muito bem votada em outras em 2010 e em 2014. Enfim, como é que a senhora avalia esses resultados e como é que vê o futuro da rede? Olha, os resultados, de fato, né, tanto Marina quanto o João tivemos um resultado pouco expressivo. Em âmbito nacional, eu acho que isso tem muito a ver com o processo de polarização que se criou, né? A gente já sabia da dificuldade da polarização, quando ela se fortalece e se posiciona, né? Bolsonaro de um lado, PT do outro, isso faz com que todos os outros candidatos que estavam ali, né, disputando aquela terceira via que a gente fala, eles foram perdendo as suas forças. Então, acho que isso tem um pouco a ver com esse posicionamento de polarização, com esse conflito de informações que nós vivenciamos muito intensamente na campanha desse ano, né? Fake news, divulgações de informações com uma velocidade muito grande através das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, acho que isso tudo colaborou. A rede tem uma dificuldade estrutural, todo mundo sabe, pouco tempo de TV, a questão do recurso mesmo para se estruturar uma campanha de âmbito nacional e de âmbito estadual. Então, acho que são fatores que colaboraram para que, tanto no âmbito nacional e também aqui no estado, né, o João também ele é um candidato que teve menos tempo, a nossa questão financeira também não colaborou, ele conseguiu fazer boas participações em alguns debates, mas não foi suficiente para poder atrair aí a atenção da nossa população. Mesmo pelas redes, porque a rede foi precursora, digamos assim, né, do uso das redes sociais nas campanhas presidenciais, né? Isso esse ano não foi suficiente para ajudar a Marina Silva? Não foi suficiente. A rede, ela usou todas as estratégias de mídia, usou fortemente as redes sociais, mas ainda assim ela não foi suficiente para trazer a atenção da nossa população, que a gente pode perceber e ficou muito polarizado. Ficou mesmo essa discussão. Né? Isso ainda vai ser objeto de análise por muito tempo, mas os políticos são importantes analistas desse cenário, né? Na sua opinião, o que moveu o eleitor, a maioria do eleitorado, nesta eleição, nessa disputa,
que elegeu Jair Bolsonaro? Nós temos alguns fatores. Eu vou falar de alguns que eu considero assim, digamos, prioritários ou mais marcantes. Eu acho que ele trouxe um discurso mais radical, atraiu boa parte da população, e ele trouxe também um discurso anti-PT, que agregou aí uma outra parte da população. Eu acho que esses foram aspectos que levaram esse resultado ao Jair Bolsonaro. Tanto que ao final do processo, ele não sai com um resultado muito distanciado do outro candidato, que é o Fernando Haddad, né? Na reta final você consegue fazer uma participação mais elevada do outro lado, não deixando o Bolsonaro completamente recebendo toda a votação. Como aqui no estado, por exemplo, a gente teve uma disparidade, né? A gente tem o Zema com 70% e o outro candidato com cerca de 30%. Então você tem um desequilíbrio. Mas eu acho que os fatores que levaram, acho que foram isso, assim, a população desejosa por uma renovação, né? Então, acreditando nele, essa esperança de uma renovação, por ele nunca ter sido engraçado, né? Ele era deputado, mas as pessoas ainda colocavam que ele era ali um novo, né? Uma nova personalidade ali buscando o espaço de representação nacional. E o forte discurso radical. Eu acho que foi o que moveu mesmo assim a população. Os opositores de Bolsonaro chamam muito a atenção para o discurso dele e o acusam de pregar violência, de não ter muito respeito pelos direitos civis, pelos direitos, enfim, nem pelas mulheres, nem ser racista, enfim, há toda uma fala, né, que foi muito repetida e que ele protagonizou muitas dessas falas. Te preocupa a questão dos direitos nesse governo? Me preocupa. Acho que as declarações anteriores do nosso atual, né, do nosso presidente eleito, elas são falas que não têm convergência com o que eu acredito que são as garantias de direito. Ao longo da campanha, ao final da campanha, eu percebi que ele até fez alguns posicionamentos, suavizou um pouco, mas eu me preocupo. Eu acho que nós vamos ter que dar um tempo para avaliar o comportamento, para avaliar as práticas, como que vão conduzir os ministérios, como que vai ser aí a definição mesmo das políticas nas áreas sociais, para a gente poder concluir se de fato isso era, né, uma fala dele sem tanta veemência e crédito para aquilo, e como vai ser ele na posição agora de presidente. Eu ainda acho que nós vamos esperar um tempinho para ver realmente como que ele vai se posicionar, né? Em que pese ele faz compromissos com a Constituição na mão, né? Tanto no discurso dele ele faz lá o compromisso dele com a Constituição, mas na prática nós vamos ter que ver como que ele vai se comportar. Eu tenho, pessoalmente, preocupações. Deputada, muito obrigada por ter vindo, parabéns pela eleição, um ótimo trabalho. Obrigada. A casa certamente precisa de mulheres aqui. Obrigada. Estaremos juntas aí para construir, né, e garantir aí que os nossos direitos também sejam para nós, mas também para todos. Eu conversei então com a deputada eleita, Ana Paula Siqueira, que é porta-voz do partido Rede. Essa é a primeira vez que o partido elege uma deputada ou um deputado que chega à casa. E nós falamos aqui sobre as perspectivas do partido aqui na casa, como é que ele deve se pautar e quais são as posições que ela, em nome do partido, deve assumir em relação a pautas como o meio ambiente, a questão da mulher, questões sociais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.